O Meio Ambiente por Inteiro desta semana traz alguns dos principais assuntos exibidos nesse ano e que têm relação direta com a natureza. No primeiro bloco, vamos falar sobre plantas que fazem parte da nossa vida, que mudam histórias. Em agosto, o Meio Ambiente por Inteiro investigou como as plantas medicinais agem no organismo. Mostramos histórias de gente que atribui a cura de doenças ao consumo de algumas espécies naturais. Mostramos o limão, super poderoso, é barato, bom para curar várias doenças. Serve como calmante, digestivo, anti-inflamatório, além de ser cheio de vitamina C. Limão é indicado para problemas gástricos, respiratórios, de pele, reduz o ácido úrico, reequilibra o intestino, combate as náuseas e, de quebra, é também muito refrescante. E o alho, que todo mundo tem guardado na cozinha? Sabia que ele pode ajudar a combater a bronquite, asma e hipertensão arterial? Um chazinho de alho com mel ajuda a curar gripes e resfriados. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que entre 65% e 80% da população dos países em desenvolvimento dependem de plantas medicinais para tratar doenças. Algumas delas são tratadas com a cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. Pela primeira vez, o Meio Ambiente por Inteiro investiga os benefícios da cannabis no uso medicinal. Nossa reportagem conversou com um professor universitário que faz parte do Conselho Federal de Farmácia, sediado em Brasília. A fitoquímica, da cannabis sativa, ela é bem complexa, como de todos os vegetais, e ela vem sendo objetivo de estudos por muitos pesquisadores pelas suas ações a nível do sistema nervoso central. E tem se observado que tem se conquistado espaços para tratamento de certas patologias a nível do sistema nervoso central. Alexandro explica que a cannabis sativa carrega vários elementos em sua composição química. O canabidiol, majoritário na composição da planta, e o THC são importantes para combater dor, enjoos e casos de epilepsia. O canabidiol ele é uma substância presente na folha da planta e que ela vai ter atuações no sistema nervoso central que vai estar trabalhando aí para combater certas patologias, epilepsia, tem alguns estudos avançados aí também na área de Alzheimer. Então ela tem se mostrado muito promissora, auxiliando aí no tratamento ou no amenizamento da sintomatologia desses problemas. Existem várias formas de usar a cannabis e muitas delas são formas benéficas, Se o uso é feito de uma maneira responsável, os efeitos das diversas plantas de cannabis que existem, que tem tantas variações quanto tem de milho, arroz, eles podem ser benéficos para vários tipos de doenças e vários tipos de sintomas. Renato é professor da Universidade de Brasília. Há muitos anos ele investiga o poder da cannabis em pessoas que sofrem com enjoos, dores, inflamações ou distúrbios psíquicos. O especialista realizou um estudo com extrato da planta. Durante 9 meses, 18 autistas brasileiros usaram canabidiol. O resultado impressionou o pesquisador. Nós observamos muito progresso na redução, por exemplo, do nervosismo, da agressividade, sobretudo a alta agressividade, na redução da hiperatividade, na melhora do sono e com tudo isso melhorou também a capacidade das crianças se conectarem e se comunicarem com os outros. A experiência do laboratório o pesquisador transferiu para dentro de casa, para cuidar do filho, que também é autista. O adolescente tinha crises constantes. Depois que passou a usar o canabidiol, os sintomas diminuíram. Ele também usa o extrato, a gente observou que ele começou a aprender a escrever, consegue interagir mais com as pessoas, tem mais paciência, sofre menos de ansiedade, dorme melhor e não tem crises de nervosismo, que são coisas muito dramáticas e comuns entre os autistas. Recentemente, Renato foi convidado por um grupo de cientistas israelenses para trocar experiências com um novo produto. Em Israel, o uso medicinal da cannabis é muito avançado. Eu conheci, por exemplo, o trabalho do Centro de Atendimento Neurológico de Crianças, que tem um trabalho muito avançado com autistas e epiléticos lá,
conheci pesquisadores pioneiros nessa área. Eles têm programas de tratamento para vários sintomas com pessoas idosas também, usando cannabis e derivados da cannabis para Parkinson, inclusive para Alzheimer, tratamento de câncer, de dor. No Brasil, mais de 4.000 pessoas importam remédios que utilizam a cannabis para fins medicinais, com autorização da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No ano passado, o órgão incluiu a espécie na relação de plantas para uso clínico. É um catálogo que define os nomes oficiais de uma série de substâncias autorizadas para a produção de medicamentos no Brasil. Em nota, a Anvisa informou que a medida não é uma autorização ou reconhecimento do cultivo da cannabis como planta medicinal, e sim uma lista de nomes oficiais para todas as substâncias que são ou podem vir a ser de interesse da indústria farmacêutica. A partir desse dado concreto, a sociedade consegue partir de um ponto mais otimista para lidar com essa situação, e está claro que é um ponto assim que não tem mais volta. As pessoas entenderam que, de fato, o uso responsável pode aliviar sofrimentos, né? Embora os resultados com a cannabis sejam otimistas, o tema ainda é visto como um tabu para muitos brasileiros. A gente precisa fazer um trabalho profundo no Brasil de educação da sociedade e reorientação das políticas que lidam com a regulamentação da cannabis, para a gente poder otimizar o uso responsável e reduzir ao máximo o uso irresponsável. Em Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília, conhecemos a história do Uriel, que sofre de uma doença rara. O menino passou a usar a cannabis por prescrição médica. Uriel vai fazer 3 anos. Sofre de hiperglicidemia não cetótica, uma doença rara. Os primeiros 6 meses de vida do menino foi na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Lídia era secretária, abandonou o emprego para se dedicar ao filho. Era toda hora. De acordo com o eletrocefalograma, as atividades epileptifórmicas eram contínuas. Então, assim, todo momento ele estava em crise. E se não estava em crise acordado, ele estava em crise dormindo. Lídia e o marido assistiram a uma reportagem sobre o canabidiol e decidiram pesquisar o assunto. Aos 8 meses, Uriel passou a ser medicado com a substância. No começo, a Justiça autorizou a importação do medicamento. Agora, por outra decisão judicial, o governo do Distrito Federal é obrigado a fornecer o produto a Uriel gratuitamente. O custo mensal é de cerca de R$3.000. Uriel era uma criança totalmente letárgica. Ele aparentava estar no sono profundo. E depois que usou o canabidiol, ele começou a acordar. Ele abria mais os olhos, coisas que ele não fazia antes, se mexer. Ele tinha muitos movimentos involuntários, mas ele não mostrava muita insatisfação. Então hoje, se você fazer um toque que ele não gosta, ele vai fazer um gesto de que não está legal, se ele estiver numa posição de que ele não gosta, ele vai mostrar que não está bom. Então, assim, teve muitas melhoras para aquilo que a gente não tinha, nada. O que a gente tinha era um bebezinho que ficava constantemente dormindo. E eu costumo falar que é Deus no céu e o canabidiol na terra que ele fez os dias de vida do meu filho prolongar. Porque eu tenho plena convicção de que esses dias vão ser reduzidos. Ele não estaria, falta apenas poucos dias para ele completar 3 anos. E Uriel é uma criança com uma doença grave, rara, que foi manifestada na forma neonatal, que é das suas piores formas, e está sobrevivendo em 3 anos com o uso do canabidiol. O que diferencia um veneno de uma substância benéfica é somente a sua dose. Então, de forma responsável, de forma orientada, de forma em que nós estamos embasados nos ditames da ciência, total apoio. E essa é a função da ciência, essa é a função nossa dos profissionais de farmácia, dos farmacêuticos, é buscar esse alívio para a humanidade. Das plantas medicinais para o trabalho do biólogo. No próximo bloco, a gente mostra como atua esse profissional e uma importante descoberta da pesquisa para combater a larva do mosquito Aedes aegypti. Voltamos já.
segundo bloco do programa, o Meio Ambiente por Inteiro resgata o trabalho e a importância do biólogo. É uma homenagem ao trabalho de quem escolheu a vida como objeto de estudo. Em março desse ano, mostramos que sem esse pesquisador, a vida seria obscura. Onde há vida, tem um biólogo por perto. A atuação do profissional é ampla, inclui a pesquisa básica das diversidades genéticas de todas as espécies do planeta. Mostramos a história da Rose, pesquisadora da Embrapa, no Departamento de Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília. Há 30 anos, ela estuda a reprodução e o metabolismo dos insetos. Na época, Bob de Souza mostrou que essas geladeiras abrigam milhares de espécies. O estudo é para descobrir doenças fatais. Rose entrou pela primeira vez nesse laboratório em 1990. De lá para cá, tem feito história. Voltamos ao laboratório para conversar com a pesquisadora. A novidade? Bom, ela e sua equipe descobriram uma bactéria que mata a larva do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças como dengue, zika, chikungunya e até febre amarela urbana. Estamos falando do Bacillus thuringiensis, conhecido no mundo científico por BT. A equipe da doutora Rose já desenvolveu 5 bioinseticidas à base da mesma bactéria. A gente sabe que mata a larva do mosquito. Nós desenvolvemos meios de cultivo, que é a comida da bactéria para fazer com que ela cresça, que ela se reproduza. Então, quando ela cresce, a gente tem um frasco com essa aparência, ou seja, o meio de cultivo com a bactéria. E para transformar ela num produto, a gente utiliza adjuvantes. Adjuvantes a que a pesquisadora se refere são protetores ultravioleta e conservantes adicionados ao produto. É uma exigência para ser comercializado. Esse produto, em seguida, é submetido a vários testes de eficácia, toxicológicos, etc. Esse dossiê todo que é formado, ele vai para a Anvisa, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ele ganha um número de registro. E com isso ele pode ser utilizado, inclusive comercializado. Nesse frasco de 75 ml estão mais de 500 larvas. Em uma temperatura média de 28 graus, por exemplo, que é a do Distrito Federal, em 5 dias essas larvas vão se tornar novos mosquitos adultos. Mas, como nós estamos em um laboratório, elas não vão ter esse privilégio, vão ser usadas para pesquisa. Agora, só para se ter ideia da eficácia do inseticida biológico, nesse outro frasco nós temos 150 larvas. Todas morreram meia hora depois que foi aplicada uma gota do produto. Como a gente está trabalhando com um inseto que transmite uma doença que mata, a gente tem que usar sempre uma dose que mate 100% das larvas e que tenha uma certa persistência, que é para você poder depois reaplicar o produto e com isso ficar livre das larvas. Na bancada do laboratório, uma criação de mosquitos saudáveis. Eles são alimentados com mel. Os ovos também fazem parte da coleção. Rose explica ainda que o bioinseticida foi desenvolvido por uma empresa de Maceió, Alagoas, em parceria com a Embrapa. Ela também chama atenção para um detalhe. O produto é capaz de exterminar apenas as larvas. O sistema do inseto, o sistema digestivo, é totalmente diferente, né? E essa bactéria atua na fase larval. A bactéria é uma ameaça apenas para as larvas. Se a gente consumi-la, por exemplo, nada acontece. A aplicação é recomendada pela Organização Mundial da Saúde para controle de vetores de saúde pública. Se tiver, por exemplo, um aquário com peixes, se tiver uma planta, uma bromélia, que você aplica na água da bromélia, ela não vai ser afetada, vai matar apenas a larva do mosquito. Enquanto Rose se debruça em novas descobertas, tem gente ajudando a divulgar o avanço da pesquisa. A Associação dos Biólogos do Distrito Federal, em parceria com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, lançou a campanha Show Mosquito. A ideia é controlar a incidência do mosquito Aedes aegypti na cidade estrutural, periferia localizada a 15 quilômetros da área central de Brasília. Nós temos duas vertentes, uma na comunidade e outra dentro das escolas, né? Então, nas escolas a gente tem várias atividades lúdicas, né, com participação ativa das crianças, né, e também de forma que conscientizá-las o que é o mosquito. Então a gente explica para ela, levamos em aulas expositivas as fases
do ciclo de vida do Aedes aegypti. Os alunos aprendem como funciona o ciclo de vida do mosquito. Aí fica mais fácil identificar as fases e combater a proliferação. Já foi encontrado focos, né, do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, e já foi aplicado esse produto lá e já se visualizou uma redução considerável, né, do mosquito adulto dentro das escolas. Caroline também é membro da Associação dos Biólogos e linha de frente da campanha. Ela explica que a educação ambiental faz com que os alunos se tornem agentes de fiscalização. Combater o mosquito vetor de doenças é missão de todos. Mostramos agora em ambientes simulados como eles reconhecem, como evitar que sejam, reconhecer criadouros e como evitar que esses criadouros possam vir a aparecer, né? Possa vir a causar até risco porque a ideia é essa, é salvar vidas, né? Que eles se tornem agentes para salvar vidas. No próximo bloco, a gente mostra uma solução para o problema do canudo plástico na natureza. Bob de Souza foi conhecer o canudinho orgânico. Sabe do que ele é feito? A gente conta daqui a pouquinho. No bloco anterior, você viu que a vida saudável também passa pelo conhecimento de bactérias, bacilos e fungos. A professora Rose deu uma boa aula para a gente sobre o assunto. E por falar em bactérias, lembramos dos benefícios produzidos por elas no trabalho de compostagem de resíduos sólidos orgânicos, como sobras de alimentos, verduras, frutas e vegetais em geral. O processo ajuda a limpar o mundo em que vivemos, porque ao final tudo volta a ser adubo de qualidade novamente. Esta sempre foi a preocupação do empresário Paulo Melo. Quando visitamos o restaurante dele em Brasília pela primeira vez, ele queria começar uma rotina revolucionária de aproveitamento de tudo que a cozinha gerava de resíduos orgânicos. Com esta nova rotina, a palavra lixo está caindo em desuso. Tudo pode ser aproveitado hoje ou no futuro próximo. E para consolidar o conhecimento e reforçar o projeto, Paulo criou o Instituto Ecozinha, junto com outros 14 empresários de gastronomia. Visitamos o Paulo Melo de novo, para conferir se o projeto está avançando no Distrito Federal. Está. O número de restaurantes associados ao Instituto chega a 63. Ele continua crítico em relação à coleta e ao aproveitamento dos resíduos sólidos no DF. Esse projeto nosso é um projeto de quebra de paradigmas, né? A gente está mudando uma cultura, principalmente em Brasília, onde a gente passou mais de 50 anos enterrando lixo, né? Então a gente conseguiu construir, né, de uma forma soberba, o segundo maior lixão do mundo, né, só perde para o de Jakarta, na Indonésia, né? E tudo isso é resultado de... Agora está desativado, né? Ele está desativado, mas ele continua sendo o segundo maior do mundo, porque ele ainda está lá, né? Então ele vai demorar muitos anos para deixar de ser, né? E isso é em decorrência da nossa má gestão com aquilo que a gente gera, né? O que a gente chama de pós-prato, né? Mas o que seria exatamente o pós-prato? Os restaurantes hoje, eles têm já uma preocupação ambiental. Existem muitos chefes no mundo hoje, no Brasil, que estão tratando a gastronomia de uma maneira sustentável, assim, né? Mas sempre de fora para dentro. Isso é uma consciência em buscar produtos, resgatar tradições, incentivar movimento de slow food. Então tem todo um movimento bacana de fora para dentro. Mas e depois, né? Com a sobra daquilo, tudo que sobra dentro de um restaurante, o que a gente faz com isso? Paulo é dono de 4 restaurantes em Brasília e tem feito palestras sobre sustentabilidade. Ele diz que o manejo do resíduo orgânico pode ser feito em todos os lugares, comerciais ou domésticos. Eu fiz inicialmente dentro do meu restaurante e fiquei assustado quando você compara o volume de tudo que entrou, de tudo aquilo que você realmente serviu ao seu cliente. E depois, no final do dia, ao final da semana, tudo aquilo que sobrou e que você está dando uma destinação, né, que era uma destinação errada e não é mais,
você se espanta com o número. Então, isso a Qual gente é o número, Paulo? É um... 70%, 60%? A gente tem hoje mais ou menos 45% do peso que entra dentro do restaurante vira lixo no final da cadeia. Esse é um número absurdo. E quando eu mostrei isso para colegas, para outros donos de restaurantes importantes que têm uma preocupação, todo mundo topou entrar nessa empreitada e a gente fazer uma gestão correta. E a gestão correta o que é? É uma destinação adequada, porque isso é que faz a diferença do que a gente faz com o nosso resíduo, né? Porque não adianta você ter consciência e separar, você tem que saber para onde ele vai e o que ele vai gerar lá na frente, né? Nesta batalha pelo aproveitamento de tudo que sobra, surge o maior desafio para transportar os descartes. A logística é o grande problema, por isso que a gestão de resíduos em grandes centros urbanos ela é centralizada, ela é sempre na mão de 2, 3 empresas grandes que dominam esse mercado de gestão de resíduos, né? E porque é muito mais simples você ter um caminhão único, você joga tudo lá dentro e leva tudo para o mesmo lugar. Mas se a logística fosse adequada no Brasil, ainda assim teríamos sérios problemas com alguns itens como plástico e vidro. Paulo explica também que o vidro ainda representa um gargalo no processo de reciclagem. Uma empresa de São Paulo costuma vir buscar uma pequena parte do resíduo separado no DF. A parte maior é descartada na natureza. Mas há uma boa notícia. Todos os resíduos orgânicos gerados pelos 64 restaurantes vinculados ao Instituto Ecozinha vão direto para a compostagem. Então somos 4 partes de compostagem que recebem diariamente os resíduos orgânicos oriundos dos restaurantes. Se nós pudéssemos consolidar esse número em toneladas, nós teríamos o quê hoje? Já coletado e devidamente destinado a uma compostagem. Hoje, desde o início do projeto, nós podemos falar de mais de 1.000 toneladas. 1.000 toneladas de contaminantes a menos no solo. Da compostagem, virá o adubo natural para o plantio mais saudável. Sem sair do assunto resíduos, vamos para um item que pode substituir um dos maiores vilões dos mares e rios, o canudinho plástico. Você já ouviu falar do canudoca? Ele é feito de mandioca. Legal, né? E está sendo divulgado em Brasília pelos associados do Ecozinha. Fernanda é cofundadora do Instituto e adotou a novidade em seu restaurante, fazendo uma campanha de arrecadação de fundos para a compra de um caminhão de coleta só para vidros. Tem dado resultado? As pessoas super apoiam a iniciativa, querem ajudar, às vezes pede um canudo e paga 50, já aconteceu em loja. É mesmo? Quando eu vi o canudo, eu senti nisso uma oportunidade, porque como o canudo virou o grande vilão da sustentabilidade, parece que ele foi o culpado por tudo isso que aconteceu com os plásticos nos mares, da morte das tartarugas, né? Ele é seríssimo, claro, mas com todos os plásticos, né? E o problema do mar é o microplástico, né? E o canudo, quando a gente viu esse canudo, que ele é um canudo compostável, é diferente daquele que é só biodegradável, quando ele vai para uma leira de compostagem, ele vira adubo, né? Ele tem uma decomposição no solo que não causa nenhuma degradação. A gente viu nisso uma oportunidade de poder contar essa história para o cliente, né? Fazendo com que ele participe de uma coisa que a gente acha fundamental hoje, que é a responsabilidade compartilhada. Isso é, todos nós somos responsáveis pela destinação dos resíduos, né? E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!